O Ensemble Sociedade de Atores apresenta a peça Mulheres de Shakespeare. Vai ser de quinta-feira a sábado, na Casa das Artes de Famalicão. A encenação é de Carlos Pimenta, a interpretação de Emília Silvestre e da cantora Sofia Fernandes. É a nossa convidada, precisamente, a atriz Emília Silvestre. Olá, muito bom dia. É um gosto recebê-la. Obrigado pela presença. Obrigada. Em palco vai estar um espírito feminino que convoca aqui várias personagens. O que é que tem, afinal, para dizer as mulheres de Shakespeare? Tem muita coisa. Nós, no Ensemble, temos esta linha programática de encomendar peças a autores portugueses. Temos feito com a Luísa Costa Gomes, o Jacinto Lucas Pires, o Miquel de Oliveira. E agora resolvemos fazer um desafio a duas senhoras, que é a Fátima Vieira e a Mentelo Real, para construírem uma peça a partir de uma ideia. Uma atriz e uma cantora e um título, Mulheres de Shakespeare. E elas construíram uma peça muito ardilosa, muito interessante, que parte... pronto, a ideia é mesmo refletir sobre que papel tinham as mulheres na obra de Shakespeare, como é que foi evoluindo, se evoluiu. E elas, de facto, fizeram uma coisa muito interessante, que é partir da última peça de Shakespeare, que é A Tempestade. O Próspero já não existe, portanto, que era o Duque de Milão, que estava lá exilado, e fica a filha, que é a Miranda, e um espírito, que é o Ariel. Estas peças, à luz, ou melhor, estas mulheres à luz do tempo, pouco espaço social teriam. De resto, no teatro eram interpretadas por homens. Exatamente. Mas porquê é que estes papéis femininos têm tanta relevância na obra de Shakespeare? Sim, elas eram fulgurantes, eram absolutamente extraordinárias, apesar de morrerem muito, porque de facto elas tinham opiniões e tentavam contaminar os homens com uma visão do mundo feminina. Mas, como sabemos, na época, em Inglaterra, no Renascimento, o homem era o sujeito, era o dono, era tudo. E as mulheres, como disse, nem sequer podiam ir à cena. E estavam muitas vezes até no centro da decisão. Exatamente, exatamente. E, portanto, o que nós percebemos é, então o que é que elas querem? Como é que elas vão evoluindo? Será que Shakespeare foi evoluindo também ao longo da obra? E fomos percebendo que sim, que de facto há uma progressão também no conhecimento de Shakespeare das mulheres, que o levou, desde as peças iniciais das comédias até às tragédias finais, a mudar o próprio tratamento que ele dá às mulheres. Isto sempre numa sociedade dominada por homens, fundamentalmente. Nesta peça em particular também se reconfigura o sentido de tragédia? Não, não, antes pelo contrário. É muito engraçado porque Próspero, lá está, como homem, deixa uma série de indicações à filha para cumprir e ler determinados textos que ele escolhe e diz-lhe: lê desta maneira, vê como é que uma mulher deve obedecer ao marido, como é que uma mulher se deve comportar. E a Miranda vai lendo, vai brincando com o Ariel, com aquilo, só que a partir de certa altura ela começa a interpretar aquelas personagens de maneira diferente das indicações do pai. E começa a haver aí, de facto, uma revolução. Ela começa a reescrever o seu próprio papel de Miranda com a ajuda do Ariel, que é um ser mágico e que canta e vai cada vez mais ficando do lado dela. E, portanto, aquilo, a partir daí, todas aquelas personagens já escritas por Shakespeare e a sua própria vai evoluindo para uma outra visão do mundo. O que é que isso nos dá aos dias de hoje? Exatamente, porque hoje em dia nós sabemos que há muita coisa que ainda ficou, infelizmente, não é? É muito difícil. Nós vemos isso em lugares de poder, por exemplo, encontrarmos mulheres. Ainda é verdade, isso ainda acontece. E só estou a falar de Portugal, não é? E, de facto, lá está, o que Shakespeare percebeu é que tem de haver um equilíbrio entre a visão do mundo dos homens e a visão das mulheres. Quando existe esse equilíbrio, as coisas correm muito bem. Quando a coisa pende para um lado, já não corre tão bem. Que interpretação é que esta peça em particular exige de si, enquanto atriz? É muito interessante porque eu já fiz várias personagens de Shakespeare.
a Lady Macbeth, a Gertrude, enfim. E de facto, nós quando temos de lidar, nós atrizes, quando temos de lidar com personagens tão fortes, que acabam por morrer, como eu disse, temos de lhes arranjar justificações para as suas atitudes, para a maneira como elas tentam influenciar os homens nas suas decisões, e muitas vezes não conseguem e acabam por ser enforcadas, ou enfim. Quando tenho uma personagem como esta, que é uma personagem de Shakespeare, a Miranda, é uma personagem mais nova, com uma visão do mundo que ela própria, descobrindo com a Lady Macbeth ou com a Gertrude, de repente isso traz muita novidade, muita juventude e acredito mesmo cada vez mais que isto vai contaminar tudo e que o mundo caminha para isso. Caminha, exatamente. Portanto, é um desafio muito grande. Para já, fazer uma miúda que não tem a minha idade, mas esse espírito jovem de olhar para as coisas é muito importante, que contamina a sociedade toda, claro. A peça estreia em Famalicão, segue depois para o Teatro Helena Sai Costa no Porto, de 11 a 14 de outubro. Emília Silvestre, muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada.